Eu tenho 82 anos e posso lhe dizer que vivi mais em minha vida do que jamais pensei ser possível. Eu vivi momentos maravilhosos, momentos de partir o coração e tudo que está entre eles. Mas entre todas essas experiências, há uma decisão que eu lamento profundamente: minha mudança para uma casa de repouso. Isso parecia ser a melhor solução na época. Minha família e até alguns amigos bem-intencionados me disseram que recebem o cuidado e o conforto de que precisam, 24 horas por dia. Isso vai aliviar um pouco do estresse deles. E eu pensei, tudo bem, talvez seja isso que eu deveria fazer. Mas, depois que cheguei e tentei me adaptar, percebi que minha realidade era completamente diferente da imagem esperançosa que todos me haviam pintado. Se você está pensando em se mudar para um lar de idosos, seja para si mesmo ou para um ente querido, gostaria de compartilhar com você o que, na minha opinião, alguém deveria ter me dito antes de eu dar o salto. Não é verdade que todos os lares de idosos sejam horríveis ou que todo o pessoal seja indiferente. Isso simplesmente não é verdade. Entretanto, alguns aspectos da vida em um lar de idosos podem influenciá-lo de maneiras inesperadas. E uma vez que você está lá, não é fácil voltar. Hoje eu gostaria de compartilhar com você as 6 coisas que mais lamento. Espero que você me ouça sem preconceitos. Você pode decidir que uma casa de repouso ainda é a solução certa para você ou seus entes queridos, mas pelo menos você está preparado para o que o espera. Fique comigo até o final. Algumas dessas lições podem realmente surpreendê-lo. Se você conhece alguém que está para tomar essa decisão, por favor, considere compartilhar esse vídeo com ele. Isso pode ajudá-lo a fazer as perguntas que ninguém nunca me fez. Primeiro, arrependimento. A perda da minha independência. Quando se fala de lares de idosos, geralmente se refere a pequenos quartos, salas de refeições comunitárias e exames médicos diários. Mas o maior choque para mim foi perceber o quanto de independência eu havia perdido. Antes de me mudar, eu tinha uma vida própria. Eu escolhia a hora em que acordei. Se eu quisesse me levantar às 6 da manhã para ver o nascer do sol, eu fazia. Se eu quisesse dormir até às 9, eu também o fazia. Eu decidi quando como, quando vou passear e quando relaxo com um bom livro na minha velha poltrona. Mas quando cheguei ao lar de idosos, tudo mudou. De repente, havia um cronograma rigoroso para tudo. Café da manhã às 7h30, almoço ao meio-dia, jantar às 5 horas, sem exceções. Luz desligada na hora marcada, embora eu ainda não estivesse cansado. Quando eu queria ir ao ar livre, muitas vezes tinha que pedir permissão ou esperar até que alguém me visse. As decisões mais simples tornaram-se privilégios que eu precisava pedir. Em vez de tomar decisões que eu poderia fazer por conta própria. Eu me lembro da minha primeira semana lá. Lá eu acordei numa cama que não se parecia em nada com a minha. O quarto estava limpo e funcional, mas não tinha relação com a casa. Minha amada poltrona não estava lá. Minha pequena estante onde guardava meus romances favoritos havia desaparecido. Eu não estava cercado pelas pequenas lembranças que faziam da minha casa meu refúgio pessoal. Era como se eu tivesse deixado minha própria vida e tivesse chegado a um lugar diferente. Em um ambiente que mal conseguia reconhecer. Com o tempo, percebi que debatia menos, quanto mais eu me mantinha ao cronograma dela. E quanto menos eu conseguia recordar, como era ter controle total sobre o meu dia. A perda dessa independência é uma mudança significativa. Isso pode levar a colocar em dúvida sua identidade. Porque de repente percebem que todas as decisões diárias, quando comer, quando descansar, quando sair, já não são mais realmente suas. Quando estão considerando uma mudança para uma casa de repouso,
perguntam-se: estou realmente pronto para abrir mão das minhas pequenas liberdades diárias? Talvez você não perceba quão importantes são essas liberdades, até que uma manhã você acorde e perceba que já se foram. 2. Arrependimento. Sentir-se esquecido. Outro problema que me surpreendeu era esse sentimento avassalador de ser esquecido pelo mundo lá fora. Quando me mudei, ainda me sentia muito próximo da minha família e amigos. No início, eles vinham me visitar com frequência. Minha filha toda semana, meus netos nos finais de semana. Eu ainda tinha a sensação de fazer parte da vida deles. Mas ao longo das semanas e meses, essas visitas se tornaram mais raras. Minha filha preferia me ligar, geralmente de forma rápida. Os netos estavam ocupados com suas próprias vidas, trabalho, escola e relacionamentos. Às vezes, uma semana inteira passava sem que eu recebesse um único visitante. As festas eram as mais difíceis. Todos prometeram que viriam no Natal ou no seu aniversário. Mas então, inevitavelmente, algo mudou. Talvez o carro da minha filha precisasse de reparo. Ou meu neto teve que prestar uma prova. Portanto, a visita planejada foi adiada ou cancelada. E de repente eu estava sentado em uma sala de televisão compartilhada, observando a porta de entrada e esperando que meus entes queridos passassem por ela. Não é que minha família de repente não me amasse mais. Mas assim que eles não estão mais fisicamente presentes no dia a dia, eles fogem da sua rotina. Eles pensam que provavelmente ela está bem onde está. Ela tem enfermeiras e um quarto seguro. Talvez ela não precise muito da gente. A vida continua para ela, e no final temos a sensação de que a gente só está no banco de reservas e observa. Eu ainda me lembro de como numa noite peguei o telefone, porque eu realmente queria ouvir a voz da minha filha, mas meu orgulho me impediu. Eu não queria incomodar nem parecer precisando, então eu desliguei o telefone. Naquele dia percebi o quão sozinho eu me sentia. Aqui está uma pergunta. Você está disposto a considerar a possibilidade de que as pessoas que seus amados os visitam cada vez menos, simplesmente porque a vida atrapalha? Essa é uma dura realidade que precisamos encarar. E isso pode fazer com que você se sinta mais isolado do que nunca. Se você me seguiu até aqui, deixe um pequeno comentário para que eu saiba que você está ouvindo. E se você ainda não fez isso, considere se inscrever e ativar o toque, para que você não perca futuros vídeos como este. Terceiro arrependimento: perdi a determinação. Antes de me mudar para a casa de idosos, eu não percebia o quanto minha determinação depende das minhas rotinas diárias. Em casa, eu tinha pequenas tarefas que davam estrutura à minha vida. Regar as plantas, cozinhar sozinho, arrumar a sala de estar. Essas tarefas simples me proporcionavam uma satisfação tranquila. Mas depois que me tornei médico assistente lá, alguém mais se encarregava de tudo. Eles cozinhavam refeições, limpavam os pisos e lavavam roupas. Eu não tinha nada para fazer. E a princípio pensei, bem, talvez isso seja agradável, uma pausa do trabalho doméstico. Mas ao longo dos dias, eu me sentia cada vez mais nervosa em vez de relaxada. Eu percebi que o mesmo acontece com meus novos vizinhos. Um homem chamado George tinha sido carpinteiro a maior parte de sua vida. Em casa, ele construía em sua garagem e sempre consertava ou construía algo. No lar de idosos, tudo isso havia sumido. Ele não tinha mais acesso às suas ferramentas. Não havia projetos que o mantivessem ocupado. Eu testemunhei como ele deixou de ser uma pessoa ativa e capaz para alguém que se sentava tranquilamente no corredor, dia após dia, encarando as mesmas paredes. Certa tarde, ele me confidenciou. Isso me tocou muito, porque eu me senti igual. Eu esperei que o tempo passasse. Se você não tem motivo para se levantar de manhã, exceto para tomar café da manhã, você sente que está mais existindo do que vivendo.
Trata-se de uma mudança lenta e sutil, que pode afetar o seu estado de ânimo. Portanto, se você está em dúvida sobre se mudar para uma instituição, pense cuidadosamente sobre o que dá sentido à sua vida. É seu jardim? É assar biscoitos para seus netos? Trata-se de trabalho voluntário em um centro comunitário local? Os lares de idosos oferecem atividades planejadas, mas isso não é a mesma coisa que um objetivo pessoal. Quando você chegar lá, terá que se esforçar mais. Para encontrar novas tarefas ou hobbies que acendam essa faísca em você. Sem essa luta, é fácil se perder na rotina, que faz você se perguntar: por que estou aqui? Quarto arrependimento. A saúde se deteriora mais rapidamente do que o esperado. Fisicamente, não estava tão mal quando cheguei. Eu não conseguia correr maratonas, mas eu era bastante móvel. Eu conseguia cozinhar para mim mesmo, andar pelo quarteirão e fazer um pouco de exercício. Mas assim que eu cheguei ao lar de idosos, tudo ficou tão fácil. As refeições foram entregues na minha porta. Quando eu queria algo, pressionava um botão de chamada e recebia ajuda. Eu passei mais tempo sentado do que em pé. E aqui está o problema. Mas o seu corpo esquece como se manter em pé. Minhas pernas ficaram fracas porque eu não as usava tanto. Isso me fez perceber quando tentei me levantar de uma cadeira. E percebi que estava me custando mais esforço do que antes. Então já fiquei sem fôlego ao andar pelo corredor. Pouco a pouco, fiz menos coisas sozinha. A equipe disse-me para não se preocupar, que eu ajudaria você. Ou estamos aqui para tornar sua vida mais fácil. Eu sei que você tinha boas intenções, mas percebi que eu me tornava mais fraco à medida que a vida se tornava mais fácil. Alice, minha vizinha do corredor, tinha sido muito ativa. Ela ainda caminhava com seu andador pelo prédio e estava determinada a continuar forte. Mas ao longo dos meses, ela se tornou mais lenta. As caminhadas deixaram de acontecer e ela acabou precisando de uma cadeira de rodas. Ela me disse uma vez: eu te juro, eu envelheci 10 anos nos últimos 6 meses. Aconteceu diante dos meus olhos e eu entendia exatamente o que ela sentia. Se você não desafiar seu corpo, ele se desgasta mais rápido do que você pensa, especialmente na velhice. Se você está considerando a mudança para uma casa de repouso, pergunto-lhe se você é suficientemente disciplinado para se manter em movimento, praticar esportes e se esforçar. Pois, quando você começa a desacelerar, é muito mais difícil se levantar novamente. Se você ainda está me ouvindo e considera esses primeiros 4 sentimentos de arrependimento reveladores, deixe-me saber deixando um número 4 nos comentários. E se você ainda não é assinante, por favor, faça isso. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdos que informam e inspiram. Quinto arrependimento: perda de privacidade e dignidade. Eu estava muito chocado com isso. Quanta privacidade eu tive que abrir mão. Em casa, eu podia fechar a porta do meu quarto ou banheiro quando eu quisesse. Ninguém podia entrar sem aviso prévio. Eu decidia como meu espaço parecia, onde eu colocava minhas coisas e como passei meu tempo sozinho. Em uma casa de repouso, no entanto, a privacidade se torna um luxo. A equipe entra e sai para arrumar, administrar medicamentos ou verificar seu bem-estar. Frequentemente sem esperar um convite adequado. As verificações regulares dos quartos são rotina, o que é sensato, mas dá a impressão de estar sendo constantemente observado. Até em coisas tão simples como se vestir, pode ser necessária a ajuda de outra pessoa, queiram ou não. Também existe a possibilidade de compartilhar um quarto com uma pessoa desconhecida. Tive sorte de minha colega de quarto ser uma pessoa tão gentil, mas outros não tiveram tanta sorte. Ouvi falar de conflitos por causa de barulho e hábitos de higiene.
ou até mesmo do tempo que a televisão fica ligada. E como também é o quarto dela, não se pode simplesmente dizer: "Ei, isso não funciona". Nós dividimos um espaço que parece mais um hospital do que um lar. Com o tempo, essa falta de privacidade começa a desgastá-la. Ela sente que não é mais uma pessoa com limites pessoais, mas sim um paciente em um sistema projetado para a eficiência. A dignidade é aos poucos desrespeitada, quando, por exemplo, alguém entra em seu quarto sem bater de maneira adequada ou precisam aguardar a permissão para usar o chuveiro. Portanto, se você avaliar os prós e contras de uma casa de repouso, pense no seguinte: como você lidará com o fato de que sua privacidade no cotidiano desaparecerá de forma incompreensível? Eu gostaria de ter refletido mais sobre isso. Quando você estiver nesse ambiente, é praticamente impossível recuperar seu nível anterior de privacidade e dignidade. Sexto arrependimento: perceber que a despedida é mais difícil do que se imagina. Uma das maiores surpresas foi, no final, a descoberta que pode ser difícil sair de novo quando se está lá. Entrei e pensei que isso era apenas temporário. Se eu não gostar, vou para casa. Mas a realidade me alcançou. Minha casa estava vazia e deteriorava-se aos poucos. Meus filhos começaram a vender ou dar coisas, dos quais eles achavam que eu não precisaria mais. Eu tentei alugar minha casa. Quando pensei que não estava certo se isso era para mim, as coisas já tinham se desenvolvido demais em outra direção. Além disso, minhas habilidades mudaram. Eu não cozinhei ou limpei mais por conta própria. Eu havia perdido força por causa da redução da atividade. O pensamento de voltar para minha antiga casa, consegui lidar com as exigências físicas de viver sozinho. Por medo de que eu pudesse ter dificuldades ou me machucar, minha família apoiava a ideia do meu retorno com hesitação. O dinheiro também virou um problema. As casas de cuidados podem ser dispendiosas e, numa estadia prolongada lá, os custos se acumulam rapidamente. Algumas pessoas acabam vendendo sua casa para pagar pelos cuidados a longo prazo. Assim que isso acontece, a porta para um retorno está praticamente fechada. Eu conheci vizinhos que queriam ficar apenas por pouco tempo e, no final, nunca mais saíram, porque não tinham mais um lar para o qual poderiam voltar. Ou porque suas economias estavam de outra forma comprometidas. No final, a mudança para um lar de idosos não é tão reversível como se pode pensar. Se você ainda está aqui, deixe-me saber. Ao comentário número 6. Eu gostaria de saber se você leva em conta todas essas informações. Se você ainda não é um assinante, eu o convido a se inscrever. Isso ajuda a apoiar este canal. Legendas da comunidade Amara Porter.